Bom dia, muito bom dia para mais um dia de live da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Hoje é a nossa live número 23 de 42. Nós estamos aí vencendo, minha gente. Vamos aguardar. Deixa eu mandar aqui a live para algumas pessoas que estão sempre aparecendo, estão sempre comigo. Quem estiver assistindo, pode mandar também. Aguardar o pessoal entrando. Aí, agora sim. Então vamos em frente, meus amores. Vamos em frente. Bom dia, Dê, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos ver nós estamos no nosso propósito número 3. Você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo. Eu vou começar lendo as passagens de hoje. Aí a gente já vai fazer um resumo rápido de ontem. Bom dia, Mari, tudo bem? Como crescemos é o tema de hoje. Como crescemos? Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios, capítulo 14, versículo 14. Efésios, pelo jeito, fala do amadurecimento, né? Da pessoa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou pegar minha aguinha aqui, gente. Vocês têm a aguinha de vocês aí também? Vamos que vamos aqui tomar uma água. Adê, bom dia. Vocês estão bem, gente? Vamos em frente. Segunda-feira foi ontem, é sempre um dia mais da gente se recolocar aí na nossa rotina da semana. Hoje a gente já começa a engrenar. Então vamos lá. Ontem nós vimos, somos como Deus, espirituais, intelectuais, relacionais e dotados de consciência moral. Vimos também a transformação do caráter para se tornar semelhante a Cristo, na justiça, na santidade, no amor, na caridade. A obra do Espírito Santo em você. Até coloquei aqui, veio uma frase para mim, assim, quando eu estava fazendo esse resuminho: deixe ele agir. E haja você também. E como? Renovando o seu estilo de vida, transformação do seu pensamento, caráter de Cristo, que são os hábitos novos e dignos de Deus. Eu creio que eu quero chegar ao término dessa semana. Eu sou uma pessoa meio metódica, então eu gosto de ter tipo listas e tópicos. Eu quero chegar ao término dessa semana, temos uma lista aí do que é o caráter de Cristo, como a gente, de tópicos mesmo, um guideline, sabe? Um guia pra gente ter lá qual é o comportamento, qual é o estilo de vida pra gente ter essa transformação em Cristo. E a gente vai explorando diversos detalhes ao longo dessa semana. Então, e aí trazendo o amadurecimento espiritual. E a importância da gente confiar nesse processo, porque também é o caminho natural do ser humano. E hoje nós veremos como crescemos. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça. Deus quer que você cresça. E até coloquei aqui, crescer e expandir. Deixa eu dobrar aqui para fazer uma fichinha. Porque, o que acontece? Eu vou falar muito sobre isso, crescer e expandir. Eu tenho sentido muito forte isso. Inclusive, vocês estão aqui fazendo comigo há mais tempo. Vou deixar mais um depoimento aqui. Tenho sentido, assim, numa linha central de pensamentos e sentimentos, principalmente em relação aos meus desafios maiores, em relação aos meus sonhos maiores, mais confiança. É como se estivesse realmente, de alguma forma, fortalecendo a minha autoestima. O que é? A minha estima das minhas capacidades, a minha estima do meu merecimento e por aí vai. Então, precisamos fazer continuamente esse movimento de crescer e expandir. Bom dia, Mi, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Muitos envelhecem, mas nunca crescem. Ele até fala bastante aqui no livro sobre isso, tá? Ele explora bastante essa questão das pessoas avançarem na idade, mas não amadurecerem, não crescerem na sua psique, né? O crescimento espiritual não é automático, ele é necessário e é um compromisso intencional.
Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. Quer dizer, é um compromisso mesmo que a gente assume, é como um projeto. É como se fosse um projeto. Só que a gente tem que entender quais são os parâmetros que a gente vai colocar nesse projeto. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Decidir tornar-se um discípulo. E aí vem muito aqui, por que eu tenho que me tornar um discípulo de Jesus? Porque ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, nada influencia mais a sua vida do que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi aonde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a sua vida. Muitos têm medo, outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Escolha sabiamente. É a casa sedimentada sobre a areia. O que acontece? Ela não tem um alicerce, sólido. Então, qualquer coisa que vai acontecendo são os valores conflitantes. Qualquer coisa que acontece, você desmorona. Porque você não está com aquele princípio bem consolidado. Então, quando a gente está, esse processo que a gente está fazendo aqui, está fortalecendo os nossos princípios, está trazendo uma nova visão, está trazendo novas ideias. Então, isso vai transformando a gente, ainda mais com a meditação. E eu queria falar rapidinho sobre a questão dos compromissos. Uma coisa que vem muito nas terapias, em várias terapias, mas o Theta Healing fala bastante disso, mas em todas, o quanto nós, sem perceber, criamos contratos, votos, pactos, acordos e compromissos de diversas maneiras, com padrões de pensamento, com comportamentos, com outras pessoas, com dinâmicas disfuncionais de relacionamento. Então, vamos supor, a pessoa cresce se sentindo inferior. Então, você tem um contrato lá com a inferioridade. Um contrato, voto, pacto, acordo, compromisso com a inferioridade. Aquilo se tornou tão forte em você que está enraizado, não é tão simples. Então, a gente faz o quê? Quebrar com cancelamento de todos os contratos, votos, pactos, acordos e compromissos com isso. Então, os comportamentos repetitivos, a autossabotagem, comportamentos autodestrutivos. Então, muitas vezes é mais de uma sessão, vários procedimentos, tem outras questões raiz, mas existe sim, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que me atraso muito, eu até lhe falei em algum momento aqui, eu sou uma pessoa que me atraso muito, então você tem um compromisso com o atraso. Olha que interessante, a gente não pensa nisso, mas é real. Mas aí tem outras coisas que eu vou falar aqui também, de metaprograma, de PNL, a gente vai trazendo, tá? Mas a importante aqui é a gente olhar e fazer uma reflexão. Lembra, é sempre praticar a auto-observação. Olhar no dia a dia com o que a gente se compromete. Eu me comprometo em ajudar o outro, mas quando eu me comprometo em ajudar o outro, eu estou deixando de me ajudar, eu estou deixando de fazer por mim? Qual é o equilíbrio? Porque a caridade, o enxergar o outro, deixar de olhar para mim e olhar para o outro, é positivo. Mas qual que é o ponto de equilíbrio? Porque eu também tenho que prezar por mim. Então, a todo momento, nós estamos nos comprometendo com algo. Então, vocês, por exemplo, estão aqui comigo na live, estão se comprometendo em assistir as lives, estão se comprometendo com o desenvolvimento de vocês. Eu percebo claramente outras pessoas que começaram e ficaram pelo caminho. Quem entrava e depois parou de entrar, quem assistia gravado e depois parou de assistir. E vocês, por mais que um dia ou outro aconteça de não conseguir assistir, vocês estão firmes, porque vocês estão comprometidas com vocês. Vocês estão comprometidas com a transformação, com todos os valores que estão sendo colocados aqui nessa nossa maratona. E eu estou comprometida com vocês, estou comprometida com esse projeto. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro olhando com o que a gente se compromete e com quem. E isso inclui padrões de comportamento, padrões de pensamento, porque às vezes o apego é difícil a gente desapegar.
É difícil você... Às vezes tem padrões disfuncionais que a gente tem para honrar ancestralidade. E aí o que acontece? A gente tá comprometido com aquilo, só que aquilo faz mal pra gente. Então você tem que fazer uma quebra de contratos, de votos, pactos, etc. Então, a parte de Deus e a nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para cumpri-las. Então, achei muito legal que ontem a gente trouxe aí a presença do Espírito Santo, que a gente não tinha abordado ainda, que é uma coisa bem da sensibilidade da alma, que as palavras não podem explicar, e é muito mais conectado com o sagrado. A gente tem aí todo o tornar-se semelhante a Cristo, é o resultado de escolhas em conformidade, que é a questão do pensamento, do comportamento, que a gente também vai falar mais aqui hoje, mas o Espírito Santo, ele traz o sopro divino. E aí é que é a cereja do bolo da nossa transformação, que é a cereja do bolo do desenvolvimento espiritual, da fé, né? Uma vez que você decida se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente, se livrar de procedimentos antigos e desenvolver novos hábitos. Então, já aproveitar e fica a pergunta. Quando a gente começa a fazer todas essas reflexões, quais são os novos hábitos que você percebe que você precisa adquirir? E também tem uma outra coisa, o que vocês vêm refletindo no dia a dia durante essas lives? Hoje mesmo eu estava me arrumando e eu estava pensando, né? Estava pensando na funcionária de casa e eu estava pensando, eu preciso orar mais por ela. Eu lembrei daquele empresário que eu comentei, que ele se colocava alarme para orar pela casa, pelos empresários e tudo. Então eu comecei a pensar nisso. Eu preciso começar a orar mais pelas pessoas que dependem de mim, pelas pessoas que estão sob a minha gestão, pelas pessoas... Eu oro, eu faço curas, etc. Mas é diferente. É aquele olhar da matriarca de abraçar a todos, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. E é um processo também que a gente vai construindo. Então, eu estava lembrando disso. Então, olha só. E intencionalmente mudar o modo de pensar. Como que a gente faz isso? Pus aqui, olha. Informação, desenvolvimento da inteligência emocional e trabalhando as nossas crenças. Para que a gente possa ter crenças construtivas, positivas, edificantes, de crescimento e expansão. Esteja certo que o Espírito Santo o ajudará nas mudanças. Lembre-se que este é o caminho. É o caminho natural do ser humano, é o caminho natural da civilização, é o caminho natural da obra de Deus, evoluir e expandir. O crescimento espiritual ocorre em duas partes, pôr em ação e efetuar. É muito interessante, a gente dá atração, coloca em movimento e começa a materializar e manifestar. Então, a primeira, pôr em ação, é a nossa responsabilidade. Então, a gente tem que se movimentar, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ter uma reforma de hábitos, de comportamentos, de vigiar os pensamentos e sentimentos. A segunda é papel de Deus. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Olha que bacana. Então, temos que lembrar disso. Eu pus aqui, inclusive, a questão da lei de causa e efeito. É um processo contínuo. Nós, com os nossos movimentos, com o nosso comportamento, com a nossa mudança interior, nós vamos construindo as causas. E Deus vai trazendo, através das suas leis, através do seu amor, através do Espírito Santo, a mudança. Só que a mudança só acontece depois das transformações que nós fizemos. Olha que interessante. Então, a gente se transforma e aí a mudança vem. E lembrar, gente, que esses processos muitas vezes podem demorar até anos, mas valem a pena. E é o caminho natural. Então, tá tudo bem. Não importa a idade, a condição social, a condição financeira, não importa nada. O importante é que você esteja disposto, de coração aberto, a trilhar esse caminho. O crescimento ocorre na fé, como um fazendeiro que age sobre a terra e não para obter a terra. Na certeza que as sementes fecundarão e crescerão, cada uma a seu tempo, submetidas às influências da natureza, desenvolvendo a terra que já possui.
Olha que lindo. A gente não para pensar, eu achei muito bonita essa analogia. Então acontece na fé, como um fazendeiro que vai cuidando da terra, coloca as sementes lá, faz a parte dele, de cuidar daquele solo, de fazer aquele trabalho com amor e aguarda o tempo de Deus, o tempo de maturação, sabendo que existem as influências na natureza. Podem haver tempestades, podem haver intempéries, mas também haverá o sol, haverá a brisa para trazer toda a dinâmica e refrescar. E desenvolvendo a terra que já possui, ou seja, não é algo novo, é algo que já é quem nós somos. Nós vamos então lapidando. Deus te dá uma nova vida quando você decide caminhar em Cristo, e é responsabilidade sua desenvolvê-la, levando a sério o seu crescimento espiritual. Quando alguém é negligente com o seu crescimento espiritual, demonstra que essa pessoa não entendeu as implicações da vida eterna. E eu não lembro se eu comentei com vocês, já que no começo ele fala sobre o medo, que eu conheci uma pessoa que ela falou, ai, você estuda, né? Você estuda o Espiritismo, Allan Kardec. Aí eu acho tão legal, mas eu não o frequento e não estudo porque é muito trabalhoso. Você tem que fazer as coisas certas. Quer dizer, e ela é uma pessoa honesta, de boa índole, mas é uma situação delicada, né, gente? Cada um tem o seu tempo, a gente não sabe também numa existência aí de múltiplas vidas, como nós podemos ter nos comportado no passado. Então a gente tem que entender e orar para as pessoas. Inclusive aquela oração de que mais pessoas possam abrir seu coração e sua mente a Cristo. Reprogramando o piloto automático. Olha que legal. Então aqui ele está ajudando a gente a fazer a nossa parte. Para mudar a vida, você deve mudar o seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Então, por exemplo, eu até coloquei aqui um termo, não sei se vocês conhecem, aquela pessoa tem uma atitude de vanguarda. O que é isso? Vanguarda é uma coisa mais moderna, com um olhar mais adiante, avante. Então, a atitude, ela é muito ligada à mentalidade. Então, por trás de tudo que você faz há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Ou seja, lembra da pirâmide? Deixa eu ver se eu pego a pirâmide aqui. É exatamente isso. Olha como é interessante isso aqui. Essa parte foi totalmente escrita pelo pastor. Mas olha o quanto que tem de programação neurolinguística. Depois eu vou até pesquisar, ver se ele tem esses conhecimentos. Então nós temos aqui, né? As nossas crenças, elas estão aqui, ó. As nossas crenças estão aqui, ó. Crenças e valores, tá vendo? Elas vão... O que eu acredito que eu tomo como verdade, os valores de vida que eu escolho para pautar quem eu sou, meu comportamento, etc., eles vão influenciar o quanto eu acredito que eu sou capaz, as minhas capacidades. Então, o quanto que eu aceito que eu sou capaz, o quanto que eu acredito que eu sou capaz, o quanto que acredito que eu sou capaz de me superar. Então aqui, mentalidade de crescimento, ela é construída aqui da filiação, né? As figuras de autoridade, etc. E ela influencia na nossa identidade, o nosso sentimento, a nossa percepção de quem nós somos e a construção, de fato, de todos os programas do eu sou que nós temos. Então aí, isso vai influenciar no que a gente acredita. Porque se eu acreditar que eu sou uma pessoa espiritual, que vivo uma experiência na carne, mas venho de uma vida eterna, filha de uma obra, de um Deus maior que quer que a gente cresça e expanda, eu vou acreditar que eu sou capaz de desenvolver mais coisas. Eu vou ter um comportamento mais alinhado a essa minha crença eterna. Agora, se eu acreditar que não existe nada, que meus pais são tóxicos, que a vida é injusta, que eu sou uma pessoa que nasci para sofrer, qual vai ser a minha crença? A minha crença vai ser de que a vida é sofrimento. Então, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou me esforçar? E aí, como é que vai ser o comportamento? Vocês estão conseguindo? Deu para perceber a diferença aí? Vocês conseguiram perceber a diferença? Então, quer dizer, quem tiver aqui,
Se tiver percebido, comenta. Quem estiver assistindo gravado, depois comenta. Então você vê como tem muito mais aqui do que a gente imagina. E é real isso, viu, gente? É bem real essa questão aí das crenças. O quanto elas influenciam. A Michelle falou que dá pra perceber. Então, muito interessante. Então, vamos lá. Reprogramando o piloto automático. Então, é mutável, gente. É difícil, é complexo, é trabalhoso, demora. Não vamos fingir que não é, tá? Mas a gente vai caminhando, a gente vai fazendo. A verdade é uma só. A gente colhe tudo que a gente planta. Se a gente colher um esforço, uma dedicação na direção do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, do nosso crescimento, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Porque a gente vai lapidando. Poxa, eu tô fazendo tudo certo aqui. O que tá faltando? Volta lá, volta umas casas, olha as crenças. O que tá faltando na minha vida? É aquilo? Colocando aqui um olhar de coach, né? Dinheiro, saúde, carreira, amor, família, vida social, desenvolvimento intelectual. Então a gente vai colocando, o que tá faltando? É isso? Então como que eu posso atuar naquilo? Quais crenças que estão me impedindo de avançar? Então a gente vê que olha só, vou voltar aqui e continuar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença. E toda ação é induzida por uma atitude. E tudo começa nos nossos programas que vêm lá de cima, percebe? Que são ligados à nossa identidade, à nossa filiação, etc. Então Deus revelou isso em milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Abre aspas aqui uma frase da Bíblia. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine-se viajando de lancha num lago com piloto automático ajustado para leste. Você decide rumar a oeste. Então você tem duas opções. Você pode forçar manualmente o leme, tentando controlar o piloto automático, e isso vai causar um extremo cansaço e desgaste, sem contar que todo o sistema vai ficar meio... Deixa eu só sentar direitinho aqui. Sem contar que todo o sistema vai ficar meio desgastado também, né? Então, só que vai ter uma hora que você vai soltar. E quando você solta, o barco vai naturalmente voltando para leste, como estava programado. E isso acontece quando a gente tenta mudar pelo controle. Eu conheci uma pessoa que trabalhava com inteligência emocional que falava do controle emocional. Não é controle emocional, é administração das emoções. A gente tem que sempre lembrar como que eu posso administrar melhor as minhas emoções. Que administrar dá uma percepção assim, uma impressão assim de que você tá lá equilibrando tudo. Então, exemplo, ele dá alguns exemplos quando a gente tenta mudar pelo controle. Comer menos, atrasar menos, fazer mais exercícios, ser mais organizado. Atrasar e ser mais organizado é ligado aos metaprogramas, que é muito, inclusive, ligado à nossa percepção espacial. Porque você tem um metaprograma mais amplo e um metaprograma mais de detalhes. E aí, enfim, tem uma série de testes que a gente pode fazer. O teste de análise comportamental, ele ajuda nisso. E aí, eles vão criando o quê? As nossas crenças e os nossos programas centrais. Então, não adianta você pegar e falar, pronto, hoje eu vou acordar e nunca mais eu vou atrasar na minha vida. Não dá. Isso produz uma mudança no curto prazo, mas cria uma pressão interna, porque não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural e você desiste, abandona, deixa e retorna aos padrões antigos. Quem nunca, né, gente? Quem nunca atira a primeira pedra, porque eu já. Vou tomar uma aguinha aqui. E temos uma segunda maneira, que é a maneira correta de mudar a direção, que é mais rápida, mais fácil. Você altera o ajuste do piloto automático, ou seja, você muda a sua maneira de pensar. Na Bíblia diz, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Então, na verdade, a gente às vezes pensa assim, nossa, mas estamos aqui, não sei se vocês têm essa impressão, ouvindo todo dia quase a mesma coisa, assim, a gente vai colocando umas coisas a mais, vai trazendo novas histórias, uns novos detalhes, só que é exatamente esse trabalho de construção que vai mudar o nosso pensamento. Nós precisamos todo dia reforçar, todo santo dia reforçar os novos padrões, todo dia reforçar.
Perceba 2 pontos. A meditação é importante por isso, porque a gente entra no estado de consciência mais leve. Então, quando a gente está no estado da meditação, nossas barreiras mentais elas estão mais baixas. Então, nós conseguimos acessar mais as sugestões que são passadas durante a meditação. E isso começa a ter mais impacto na transformação da nossa mentalidade. E também perceba que a gente faz aqueles comandos. Todos os dias, a todo momento, você começa a ter novos comportamentos. Sempre que você abrir os olhos, você vai ter uma sensação de confiança em relação à vida. Por quê? Porque a gente vai trazendo exatamente essa transformação na forma de pensar. Olha que interessante. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir. O modo de sentir influencia a maneira de agir. Porque é aquela história que nós vimos na pirâmide. Se eu acredito que eu sou capaz, eu me sinto confiante. Se eu me sinto confiante, eu ajo com mais convicção, com mais clareza, com mais assertividade. Agora, se eu acredito que eu sou incapaz, eu ajo com insegurança. Se eu ajo com insegurança, eu faço alguma coisa com menos firmeza, com menos assertividade, com menos clareza, porque eu não sei se está certo, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu sou capaz. Olha só. Então, o apóstolo Paulo dizia: deve haver uma renovação espiritual dos seus pensamentos e das suas atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. E aí, eu não sei vocês, mas eu tenho uma conotação de arrependimento até um pouco pejorativa. Quando eu me arrependo quando eu faço alguma coisa errada. Mas será que é isso? Porque aqui fala que pela origem da palavra é só mudar de ideia. E ele fala aqui: você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar. Aí eu fui lá procurar o significado de arrependimento. Lá fui eu. Primeiro, o significado de arrependimento: contrição, lamentação, pesar por mal cometido. De fato, é essa a impressão que eu tenho. Segundo, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Aí faz mais sentido, que é o quê? Simplesmente você mudar. A todo momento nós podemos fazer novas escolhas. A todo momento nós podemos mudar. A todo momento nós podemos fazer diferente. O arrependimento é isso, nada mais é do que isso, fazer diferente. Aí vem muito aqui, a gente tomar cuidado para desvincular o arrependimento do castigo, tá? Porque às vezes a gente tem aquela sensação de que, eu vou me arrepender, tem que pagar um castigo. Não é assim que funciona. O processo é um pouco mais amplo. Mas o primeiro passo é a gente decidir tomar novos rumos, decidir ter novas atitudes. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. Os bebês são, por natureza, egoístas. Só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. E aí você pensa, poxa, mas o bebê, ele é recém-nascido, né? Ele é um serzinho que ele não tem ele tá em formação ainda, ele é totalmente dependente de nós. Só que ele é um bebê. Quando a gente cresce e fica adulto, é um equívoco a gente ter esse tipo de comportamento. Pensa, olha meu tamanho, olha o tamanho de vocês. A gente pensa assim, você não precisa de alguém para dar comidinha na sua boca. Você não precisa de alguém que você chora mexendo os bracinhos e a pessoa vai lá e te pega no colo. Que você já é adulto. E o quanto a gente se coloca na posição de adulto. E aí eu vou falar, né? O quanto que a gente, quando faz os julgamentos, que o mundo é difícil, que as pessoas são tóxicas, que não sei o quê, que tudo é difícil, que tudo é complicado. O quanto a gente age como os bebês. Que estão querendo que venha uma coisa para saciar, para te nutrir. Mas você não vai lá e não faz o movimento que você tem que fazer. Para poder trazer, para facilitar também, ajuda a Deus a te ajudar. É a história da pessoa que quer ganhar na loteria e reza para Deus e fala assim: Senhor, por favor, me ajuda a ganhar na loteria, esse dinheiro vai me ajudar, vai transformar minha vida, etc e tal. E aí Deus vira e fala assim:
eu vou te ajudar, mas você precisa ir lá jogar. Então a gente tem que fazer a nossa parte. O segundo estágio da mudança, que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos maduros. Então, o primeiro estágio é a alteração mental de deixar de ter os pensamentos imaturos. Fala, não, eu fiz uma escolha, a minha escolha é crescer. Tô triste, tô cansada, tô querendo desistir de tudo. Eu vou descansar um pouco, vou respirar fundo e vou renovar minhas forças. O segundo estágio é você começar a ter os pensamentos maduros e concentrados nos outros e não em nós mesmos. Então, eu coloquei de novo aqui o trabalho voluntário, o fora da caridade não há salvação, que é uma máxima do Espiritismo. Por quê? É muito engraçado, né? Às vezes eu penso, se trabalho voluntário ganhasse milhões de dólares, todo mundo ia fazer. Mas como é gratuito, as pessoas nem pensam em fazer. E é um trabalho que permite que você saia de você e faça pelo outro, porque você teoricamente não ganha nada. Você ganha sim, porque aos olhos de Deus você ganha um grande mérito de estar fazendo aquela caridade. Mas no dia a dia, a gente você não vai lá ganhar, fazer o trabalho e ganhar lá R$1.000, R$100, R$500. Então, dependendo do caso, você até paga, né? Então, a gente lembrar disso, o trabalho voluntário ele é sempre uma ótima oportunidade de ajudar no nosso amadurecimento, porque ele vai nos ensinar a sair de nós e olhar para os outros, sair do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, inclusive desenvolver a mentalidade sistêmica, que é aquilo que a gente viu aqui, olha, o trabalho voluntário, ele vai agir aqui na pirâmide, olha, nesse nível, que é os grupos com quais a gente se une e a espiritualidade, que é o nosso grupo sistêmico mais amplo. Inclusive o lugar que eu frequento, o trabalho voluntário lá é muito interessante, muito organizado e tudo. Por quê? Porque existe um propósito maior que une as pessoas. E esse propósito faz com que as coisas aconteçam, gente. Engaja mesmo. É impressionante. Então, Paulo dizia, quando eu era um menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, nós temos que ter a humildade e a coragem. A partir do momento que nós assumimos um processo de transformação, de mudança, de olhar para trás e falar, essa atitude já não combina mais comigo. Essa reclamação. Por exemplo, vamos supor, eu sou muito temperamental, aí eu tenho muitos momentos de explosão. Aí eu vou me desenvolvendo e eu vou tendo menos, começando a me tornar uma pessoa mais serena, mais sensata, ter mais temperança. Só que aí, de repente, eu estou num momento de estresse e eu percebo que eu começo a explodir muito frequentemente. Eu paro e olho, o que está acontecendo? O que está acontecendo que eu estou saindo do meu prumo? Eu já avancei tudo isso. Eu já aprendi a desenvolver a minha temperança, administrar as minhas emoções. O que tá pegando aqui? E às vezes, eu vou falar para você, às vezes essas situações são boas. Porque uma corrente, ela é tão mais forte quanto o seu elo mais fraco. Muitas vezes a gente se desenvolve, mas tem uma coisinha aqui que tá guardada lá dentro, que ninguém mexe, que ninguém olha, e você tá lá de boa, super bem, aparentemente maravilhosa, cheia de conquistas, conectada com Deus, e fazendo e acontecendo, mas aquilo lá tá guardado lá. E aí, o que acontece? Vem uma situação de estresse, de repente você estoura e tudo aquilo vem à tona. Vem à tona para te fazer sofrer? Vem à tona para você doer? Vem à tona para te prejudicar? Não. Vem à tona para ser curado. Então, por isso que a todo momento nós temos que ter a humildade e a coragem de olhar para as nossas feridas, para as nossas dores. Lembra que nós fizemos aquela meditação de você ir lá para fora do planeta e olhar aquele seu problema e deixar ele pequenininho? E você olhar e falar assim, esse é o devido tamanho que eu devo dar para esse problema. E você transforma ele em pura luz e você coloca ele num cantinho de paz no seu coração. É exatamente isso que a gente tem que entender quando a gente fala de deixar para trás as coisas de menino. E vou dar uma dica aqui que tá vindo para mim, que é muita coisa ligada a pai e mãe, a nossa criação, a nossa infância.
que é o que vem à tona quando a gente começa a acessar a idade dos 40 anos, tá? Quando a gente vai olhar a teoria dos setênios, a gente começa a entender, existe um processo natural da psique. A alma começa a chamar para despertar, para poder desenvolver as potencialidades que nós viemos desenvolver, não só as coisas do mundo material e físico. E a nossa psique, ela passa por um processo é como se fosse fazer uma revisão mesmo, sabe? Você chegou lá naquela faixa etária, se eu não me engano, é dos 40, dos 38. Eu vou olhar depois e trago pra gente em alguma das lives. É dos 38 aos 50, uma coisa assim. São 7 anos, né? Então é mais ou menos... eu não lembro exatamente, mas é por aí. Então o que acontece? É uma faixa, né? Não é tão fixo. Então a gente tem que se permitir ter essa humildade, esse carinho, de olhar e falar, a gente tem que estar todo o tempo se renovando, todo o tempo se renovando. A vida cristã é muito mais do que conhecimento bíblico em si, do que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Os nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé e as nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. Ou seja, nós sabemos o que é certo e errado. Então nós temos que fazer o que é certo. Nós temos que fazer o que é certo. Inclusive aqui é onde pega que ele fala que muitas pessoas desistem. A história que a moça falou para mim. Você estuda Espiritismo, Allan Kardec, que dá muito trabalho. Dá trabalho ser honesto, gente. Mas é o caminho natural do ser humano. Olha, eu lembro muito dos 4 níveis de ação. Que é você não fazer nada, você andar para trás, você ter atitudes medíocres, medianas, e você ter atitudes acima da média. Nós somos criados para termos atitudes acima da média, porque nós temos um processo bioquímico no nosso corpo que foi todo formatado para a busca, para o desenvolvimento, para a evolução. E aí o que a gente faz? A gente acha que é difícil, acha que não é pra gente, mas é pra gente. É pra gente, é pra mim, é pra você. E aí que a gente entra no fortalecimento da autoestima. Nós precisamos acreditar que nós somos merecedores demais. É o primeiro caminho para a evolução. É você acreditar que você merece. Segundo caminho, é você acreditar que você é capaz de trilhar essa caminhada. Terceiro caminho, começar a limpar o porta-malas, a mochilinha. Começar a limpar o passado, olhar para as feridas, para as dores, para as crenças limitantes, para os bloqueios emocionais. Olha que interessante. E aí o quarto caminho, começar... Isso tudo pode ser uma miscelânea, você vai fazendo meio que ao mesmo tempo, entendeu? Começar a trazer novas informações, novos valores, novas ideias, novos princípios, novas virtudes que vão construir esse novo caráter. E aí você vai a todo tempo lapidando e vai voltando nesse ciclo, o tempo inteiro fazendo essa avaliação. Então, a vida cristã inclui conduta e caráter, sermos coerentes com as nossas crenças. O cristianismo não é uma religião, nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. Aí você vai falar assim, não, mas como assim, Ivete? Eu sou católica, eu sou evangélica. Então, a religião é o catolicismo. A religião é o evangélico, mas o cristianismo, você acreditar em Cristo, você tomar a verdade de Cristo como a verdade para a sua vida, você permitir a sua transformação em Cristo, isso não é uma religião em si, isso é um estilo de vida, isso é um relacionamento que você escolhe para seguir a Deus, através dos ensinamentos de Cristo. O próprio Espiritismo de Allan Kardec, que eu estudo, também não é religião. As pessoas misturam tudo, as pessoas confundem, não estudam. Tem uma pessoa que é super católico, já foi pai de santo, que está na rede social, e ele fala que Espiritismo é Allan Kardec e Umbanda. Não é. Umbanda é espiritualista. Espiritismo é só Allan Kardec. É o que? É uma filosofia de vida. Então, assim, é muito complicado a gente falar do que a gente não conhece. Não é verdade? Mas nós precisamos entender que aqui nós estamos olhando o cristianismo, tá? E aqui ele está pontuando de uma forma muito clara, é um relacionamento com Deus, um estilo de vida. Mas eu quero seguir o catolicismo, eu acho importante
Eu acredito que seja importante seguir uma religião. É importante. Vai seguir a religião do seu coração. Vá à missa, vá ao culto, vá ao seu templo religioso da sua religião. Lá tem Deus. Deus é o mesmo para todos os mais de 9 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Então nós temos que entender isso, certo? E olha só, um estilo de vida cuja essência, a exemplo de Cristo, é pensarmos nos outros e não somente em nós mesmos. Então olha só, nós precisamos, aquela frase que eu gosto muito: se eu soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim eu plantaria a minha macieira. O que me assusta não é a maldade de poucos, mas a omissão de muitos. Nós aprendemos a nadar como os peixes, a voar como os pássaros, mas nós ainda não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. É isso. Ah, mas então agora não vou fazer mais nada para mim? Vai fazer para você. Tem o dever de fazer por você. Você tem o dever de cuidar de você. Você tem o dever de amar você. Você tem o dever de ter asseio, de ter autocuidado, de se olhar no espelho, de se apreciar quem você é, o ser humano que você está se tornando. Então, mas você tem o dever de lembrar que não é sobre o seu umbigo. É sobre algo muito maior. E nós só vamos nos conectar com esse algo muito maior a partir do momento que a gente conseguir enxergar o outro, perceber o outro e entender que nós também precisamos do outro. Lembra que a gente vem aqui falando, a semana passada, você faz parte da família de Deus? É isso. Todos nós fazemos parte de uma dinâmica. O corpo de Cristo, lembra que nós vimos sobre o corpo de Cristo? Que cada pessoa desempenha um papel, como se fosse um órgão, como se fosse uma parte desse corpo de Cristo. Olha que interessante como tudo que a gente vai vendo vai se conectando. Então, olha só, pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Este tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu seu espírito. Por isso não pensamos como as outras pessoas deste mundo. Então é isso, gente. Nós temos que sempre manter a nossa fé. E assim, é exatamente assim, fazer o nosso no sentido de que eu vou olhar para mim, eu vou olhar para os aspectos, novamente análise SWOT, as minhas forças, oportunidades, as minhas fraquezas, as minhas ameaças, e eu vou trabalhar nisso. Ao passo que, quanto mais eu estou me fortalecendo, quanto mais eu estou me abrindo, eu também vou olhar para o outro. Muitas vezes enxergar o outro, quando eu, novamente falando do trabalho voluntário, porque eu faço e fiquei um tempo sem fazer, voltei a fazer, e eu gosto muito. Você olha as pessoas e você fala assim, você começa a entender, a se lembrar de todas as nuances, eu vou falar assim, como está vindo para mim, socioculturais que existem no mundo. E você começa a entender que não é só você, não é sobre o seu estilo de vida, não é sobre a sua cultura, não é sobre o seu nível financeiro, seja ele ruim ou bom, não é sobre o seu sentimento, é sobre algo muito maior. E quando você se coloca se doando nesse algo muito maior, aí você consegue experimentar o verdadeiro amor de Deus. Aí você consegue experimentar a verdadeira mentalidade de Cristo. Entendeu? Então é por isso que eu bato nessa tecla. Então nós vamos agora para a nossa meditação. Vamos lá? Então vamos elevando o pensamento, fechando os olhos. Depois vocês comentam para mim o que vocês mais gostaram da live, quem estiver assistindo gravado também. Respirando fundo. Você respira fundo, o ar sobe até o topo da sua cabeça. Vai iluminando seus pensamentos, seus sentimentos, vai acomodando todas as suas ideias. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente vão se unindo imediatamente a partir de agora em seu benefício. E você relaxa. Você agora relaxa 10 vezes mais. Você relaxa agora 10 vezes mais. O seu corpo vai ficando bem tranquilo, bem relaxado. Você respira fundo. E você relaxa.
Mais uma vez. O ar vai subindo até o topo da sua cabeça. A todo momento você continua respirando e relaxando. Vai se mantendo bem tranquilo, bem relaxado. Seu corpo vai ficando bem solto. Os músculos do seu rosto vão ficando bem soltos. Todo o seu corpo vai ficando bem tranquilo, bem relaxado. Você relaxa profundamente agora. Vai se concentrando cada vez mais no som da minha voz. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar ainda mais no som da minha voz. E você agora vai mentalizando o ar subindo até o topo da sua cabeça, acalmando os seus pensamentos, seus sentimentos. Você vai se desligando agora das suas preocupações. Esse ar vai descendo pela sua coluna, pelos seus ombros, pelo seu tronco, pelo seu quadril, pela sola dos seus pés. Vai descendo como se fossem raízes de luz que descem pela sola dos seus pés, vão atravessando todas as camadas do solo e vai chegando até o centro da terra. Vai abraçando o centro da terra, vai subindo pelas raízes da sola dos seus pés, das suas pernas, seu quadril, seu coração. Vai subindo toda essa nutrição da Mãe Terra. Em contrapartida, você vai deixando que essas raízes dos seus pés esgotem, levem para o centro da Terra todas as suas dores, dúvidas, medos e frustrações. Vão sendo canceladas imediatamente agora. Todas as suas dores, dúvidas, medos e frustrações vão sendo canceladas imediatamente agora. Vai sentindo elas esgotando pela raiz dos seus pés até o centro da Terra. Todas as suas dores, dúvidas, medos e frustrações estão definitivamente cancelados agora. E você relaxa profundamente. Você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Você vai relaxar bem tranquilo, bem relaxado agora. E você vai concentrando toda a energia no seu coração. A luz do seu coração. Vai expandindo por todo o seu corpo, vai tomando todo o ambiente onde você está, ficando maior do que a sua casa, maior do que o seu bairro, maior do que o seu planeta. Você vai para o espaço, com quilômetros e quilômetros de altura, e você vai ficando gigante, passando por luzes multicoloridas, vai acessando o plano de Deus agora, o amor incondicional do Criador, um portal de luz branca e iridescente. Você vai subindo e vai atravessando esse portal, vai percebendo a sua cabeça toda brilhando, iluminada de pura luz branca. Seus olhos todos brilhando em pura luz branca, seus ouvidos, sua cabeça, seu pescoço, seus ombros. Vá percebendo o seu corpo todo brilhando. Vá percebendo o seu busto, a sua coluna lá de cima até lá embaixo, brilhando, irradiando por todas as vértebras, por todos os pontos de fios neurais que vão saindo da sua coluna e vão se juntando aos tecidos, aos músculos, aos órgãos do seu corpo. Vá permitindo que todo o seu corpo se harmonize, se ilumine, todo o seu sistema nervoso vai se acalmando e relaxando 10 vezes mais agora e concentrando 10 vezes mais agora. Vai descendo pelo seu quadril, vai descendo pelos os ossos da sua coxa, seus joelhos, sua canela e os seus pés. Seu corpo todo é pura luz de Deus. E você mentalmente, nesse plano de Deus onde você está agora, segue caminhando. É um plano de pura luz, pura luz. E você vai subir aí nesse plano uma escada que vai te levar à sua vida quando você vai arar o solo de Deus para você. Onde você vai olhar o seu jardim da alma de uma outra perspectiva. Como se fosse um grande terreno, só que ele está agora dentro da casa de Deus, dentro do terreno de Deus.
Então você vai subindo essa escada e quanto mais você sabe essa escada, mais confiante, mais clareza você tem sobre o jardim da sua alma no terreno de Deus. Você vai subindo essa escada e quanto mais você sobe essa escada, mais clareza você tem sobre o jardim da sua alma no terreno de Deus. E você olha, você chega nesse terreno. Vai percebendo como imediatamente o jardim da sua alma se torna vasto, enorme. É um terreno de hectares, 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 gigante. Essa é a sua alma quando você está em Deus. Essa é a sua capacidade quando você está em Deus. Esse é o seu valor, essas são todas as suas possibilidades quando você está em Deus. Então você agora vai respirando fundo. E do seu coração vão emanando diamantes de luz, que são sementes, que você vai plantando nesse solo, nesses hectares do novo jardim da sua alma. Você vai plantando sementes de luz. Vá pensando agora em todos os momentos da sua vida onde você sentiu que você teve um relacionamento com Deus, onde você sentiu a presença de Deus, onde você sentiu a presença de Jesus Cristo, onde você sentiu a presença do Espírito Santo, de toda a espiritualidade que você acredita. E cada um desses pensamentos vai se transformando em um diamante muito grande na sua mão, que você vai amorosamente soltando nesse solo e vai nutrindo, expandindo por esse solo. E você começa a perceber uma natureza crescendo nesse solo. Você começa a perceber crescerem árvores, crescerem frutos, crescerem flores, crescerem gramas. Vá percebendo toda a construção que você faz no jardim da sua alma, a partir do momento que você se eleva para Deus e que você se conecta com Deus e que você entrega o jardim da sua alma para a alma de Deus. Você une o jardim da sua alma a toda a construção de Deus. Perceba quando você sai de você, quando você sai do seu egocentrismo e quando você se coloca num todo, quando você se permite olhar para Deus e entregar e se render a Deus. O que é que acontece com a sua vida? E agora no jardim da sua alma você vai começar a ter novas visões de futuro, novas percepções de futuro. Você vai sentindo a presença amorosa de Jesus Cristo, que vai te acompanhar a partir de hoje, todos os dias, a todo momento da sua vida, nessa sua nova estrada de vida. Vá percebendo como uma ponte que vai te guiando para a sua nova vida. Jesus presente ao seu lado, Ele caminha com você, te guiando nos melhores comportamentos, nos melhores pensamentos. E você começa a perceber que você já é capaz. Você começa a perceber o quanto que você já é capaz, que é bom, que é leve, que é tranquilo permitir o ser capaz. E você começa a cada vez mais construir mais coisas novas para a sua vida. Você segue mentalmente caminhando com toda essa confiança, com todo esse sentimento de capacidade, toda essa autoestima fortalecida. E você vai percebendo quais são os ambientes onde você está circulando. Quando você tem a presença de Jesus em sua vida, quando você caminha com a sua alma em Deus, vá percebendo quando você constrói uma confiança, uma autoestima renovada em Cristo. Quais são os ambientes que você circula? Quem são as pessoas que estão com você nessa sua nova vida? Vá observando. Quais são os seus grandes feitos? Como é que você se doa para o mundo? Como é que você se relaciona com as pessoas da sua convivência? Como é que você se relaciona com você? Você tem amor por você? Você tem confiança em você? Você acredita na sua vitória? E você nessa nova vida, você é uma vitoriosa, um vitorioso. Vá sentindo quais são as suas roupas, a sua constituição física. Vá percebendo cheiros, cores, movimentos. E você agora vai mentalmente ver um espelho à sua frente. E esse espelho vai mostrar você. Vai mostrar a sua alma como você está em Deus.
Permita-se ver a versão mais elevada do seu ser quando a sua alma está em Deus. E você agora vai trazendo essa nova versão. Essa sua versão transformada que está no seu espelho já é você. Porque o espelho só está refletindo algo que você já é. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você tem certeza absoluta que você já é essa nova pessoa. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você tem certeza absoluta que você já é essa nova pessoa. E começa a ter novas atitudes, novos comportamentos, novas ideias, novos princípios, valores, visão de vida. E você então permite que essa pessoa que você é agora nesse espelho, saia do espelho e venha te abraçar. E você vai integrando toda a imagem, com todas as células do seu corpo. E você começa a ter agora um sentimento de completude e poder. Um sentimento de completude e poder. Então você respira fundo. E você percebe que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a ter novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos alinhados com essa nova pessoa que você se tornou agora. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a ter novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos alinhados com essa nova pessoa que você se tornou agora. A partir de hoje, você começa a ter novos pensamentos, novos sentimentos e novos comportamentos mais alinhados com essa nova versão sua. E você percebe que é muito mais fácil lidar com todos os problemas, com todas as situações que você tem que lidar no seu dia a dia. Todas as circunstâncias, todos aqueles aborrecimentos. Vá observando aqueles momentos onde você se exaltava mais, ou que você ficava mais triste, ou que você se sentia mais incapaz. Vá observando que você, assim como um jardineiro fiel, olha esses momentos como momentos de lavourar e compreender as influências externas que estão fora do seu controle de atuação. E você age sempre com a boa conduta de paz e de amor. Então você traz todo esse terreno novo de luz, com todos esses diamantes plantados para o seu coração. Guarda dentro de você. E eu vou contar até 3. Somente no 3 você abre os olhos. 1. Você começa a refletir como que na vida material você consegue expandir mais esse seu campo de atuação e ajudar algumas pessoas. E 2. Você começa a refletir que já é hora de desapegar, de deixar ir algumas dores e feridas. E agora você deixa suas dores e feridas irem embora. Você deixa agora as suas dores e feridas irem embora. E 3. Vai mexendo as pernas, os braços, os pés. E você vai retornando para viver uma nova vida. Como vocês estão? Mandem notícias. Eu tô mexendo meus pés aqui, minhas mãos. Vamos retornando. Eu vou ler aqui o restinho pra gente refletir. Hoje, dia 23. Como crescemos? Como crescemos? Como crescemos? Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Pergunta para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Essa é boa, hein? Em qual área você precisa parar de pensar do jeito que você pensou até hoje e começar a pensar mais do jeito de Deus? Essa é muito boa. E a gente vê, quando a gente assume que o jeito de Deus é crescimento e expansão, então eu tenho que colocar aí um enfoque de mentalidade de crescimento para conseguir ampliar
essa minha situação, essa minha questão? Olha que interessante. Como que eu consigo transformar isso numa oportunidade para melhorar isso, né? Então a gente ter esse pensamento, um olhar mais otimista também. Um olhar mais otimista, a gente precisa muito, muito fortalecer a nossa fé. Gente, que Deus abençoe vocês. A Michelle, sensacional. Como tenho sentido a presença de Deus esses dias mais forte. Eu também eu fico tão feliz de ver a sua mensagem em cada detalhe da vida. Eu também tenho sentido isso, sabia? É muito interessante. A gente fica mais conectado e tem um ponto que a nossa visão, a nossa percepção das coisas começa a mudar. Não sei se vocês já estão sentindo isso. Pratiquem a autoobservação. Você começa a ter quando a gente menos espera. Por isso que às vezes, assim, por exemplo, quando eu faço ginástica, vem muita coisa, que é um momento de relaxamento. Quando eu tô no banho, tô tomando banho, é batata, gente, de vir ideias. Porque é um momento que a gente tá lá meio relaxado e você tá lá meio que o banho, você sabe tomar um banho, né? Então você já é uma coisa que já virou um processo de maestria. Então, olha os processos de aprendizagem. Então, a gente faz no automático. É claro que você pode e deve ter aqueles momentos de estado de presença no seu banho. Mas é muito comum o quê? Que a nossa mente também relaxe e comece a trazer coisas. Por isso que na hipnose é muito comum a gente colocar comando na hora de tomar banho também. Então, a gente tem que se atentar a esses momentos sutis. Mas eu fico muito feliz como eu tenho sentido a presença de Deus esses dias mais forte. Gente, graças a Deus. E eu acredito que realmente nossa, são 42 dias. Eu acredito que realmente é uma transformação que vai ficar consolidada, porque todos esses processos de desafios para você mudar é 21 dias, é 30 dias, é 40 dias. Nós vamos fazer 42 dias. Não tem como não mudar. Muda. Então a gente, com certeza, se nós nos permitirmos e nos comprometermos, como nós já estamos fazendo, mas nunca é demais reforçar, se nós nos comprometermos a caminharmos firmes aí até o final, com certeza absoluta a gente vai ter mudança. Com certeza absoluta, não tem como não ter, né? Fico muito feliz. Adeus, os desafios são enormes. São enormes. Mas olha como é bom vocês comentarem. A gente já pode colocar alguma coisa aí nas próximas meditações para a gente trabalhar esses desafios. Para a gente se colocar de uma maneira mais empoderada, mais assertiva e trazer clareza sobre como a gente vai desenvolver esses desafios, trazer força para a gente enfrentar esses desafios, que não é fácil. Mas a gente tá aqui e sempre, gente, no momento de desespero, é orar e pedir a Deus mesmo, viu? Orar e pedir a Deus. Eu já tive meus momentos de desespero e rezei, e Ele ouviu. Então, a gente, enquanto estivermos vivas, existe esperança. É isso que a gente tem que lembrar. Que depois que não tá vivo, você vai passar para outro plano, cada um vai seguir o seu caminho evolutivo de acordo com o seu nível aí de consciência. Mas nós estamos aqui agora vivendo essa experiência. E essa experiência ela é muito rica para o nosso crescimento pessoal. E a gente lembrar que às vezes a gente lutar contra um desafio é como a gente querer segurar o leme daquele barco que está no piloto automático. Às vezes não vale a pena, às vezes a gente tem que pegar, sabe o que vem muito aqui para mim? Começar a desmembrar as coisas em pedaços. A D aqui, ó, tem muita coisa a ser mudada. Tem muita coisa a ser mudada em mim, em você, nas nossas famílias, na nossa sociedade, no nosso planeta. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus e o Espírito Santo estão agindo, estão preparando. Nós só precisamos nos permitir abrir a mente e o coração e fazer esse movimento, porque Deus vai amparar a gente quando a gente faz o movimento. Cada vez mais. E com certeza nos próximos anos nós vamos ter movimentos muito mais exponencializados. O que é isso? As coisas vão acontecer mais rápido ainda. Já estão acontecendo rápido. Vão acontecer mais rápido. O que eu posso garantir, e o que eu venho aplicando na minha vida também, é que vale a pena persistir. Vale a pena persistir. A gente vai lá, a gente tem que encontrar a direção, a gente tem que ter esse cenário de vida, essa visão, a gente tem que entender o que a gente precisa ao longo dessa jornada, e é um trabalho contínuo, a gente vai caminhando, limpando a mochilinha, vai caminhando e se fortalecendo, caminhando, limpando a mochilinha, caminhando e se fortalecendo.
E aí, uma hora as coisas, a mudança vem, mas a mudança só vem depois dessa transformação. E a transformação é cansativa, é dolorosa, mas vale a pena. Porque existem, é muito interessante, eu estava ouvindo um negócio outro dia que falava assim, existem mundos muito mais felizes, existem realidades muito mais felizes do que a gente vê aqui. A gente acha que a gente tem felicidade, mas a gente não tem noção do que é a verdadeira felicidade em Deus, que ela nem faz parte desse mundo. Ó, nós temos no Espiritismo, a gente tem os mundos primitivos, que é o Homem das Cavernas, provas e expiações, que é o mundo que nós estamos. Nós temos os mundos de regeneração, que é o mundo que nós vamos caminhar nas próximas décadas. E nós temos os mundos felizes e os mundos angelicais. Pra gente ter uma ideia, no mundo feliz não tem mal. Você fala, ai, nossa, mas como seria uma vida que não tivesse mal? Gente, é um outro nível evolutivo, é um outro nível, até a matéria é diferente, né? Então, assim, é uma outra percepção, um outro estado de matéria. Então, a gente ainda tem muito a caminhar, mas a gente vai fazer a nossa parte. A gente vai respirar fundo hoje, e hoje vamos viver um dia de cada vez. E hoje nós vamos nos comprometer a ter um dia bom. Por mais que coisas ruins aconteçam, a gente vai lidar com o que tiver que lidar. Vai fazer o que tem que fazer. E o dia vai anoitecer de todo jeito. Quer a gente queira, quer a gente não queira, não é verdade? Então a gente vai em frente. Sempre. E podem contar comigo. E eu tô muito feliz de vocês estarem comigo aqui. E vamos em frente. Que vocês tenham um maravilhoso dia, que possam cada vez mais ampliar as percepções que vocês estão tendo, realmente ter uma grande e profunda transformação para que essa maratona possa ser um divisor de águas na vida de vocês, assim como está sendo e vai ser na minha, tá bom? Um beijo grande. Amo vocês. Qualquer coisa vocês mandam mensagem lá no grupo, a gente vai se falando. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais.